Fogo no Muturo, Moab, Moab, Moab. Nova pesquisa, Donizete. Os números já estão aqui comigo, hein? Primeiro você dá o registro dela, foi feito de 26 a 30, mais de 3,5%. E o registro da pesquisa Paraná CN7, Rede Plus, Matheus. Qual o registro? Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE 04073/2024, 800 pessoas, tá, Donizete? De 26 a 30 de maio. E a Isto. primeira pergunta é: situação eleitoral espontânea, Matheus. Vamos aos números, Donizete Arruda. Capitão Wagner, 7,2%. André Fernandes, 5,9%. Zé Sarto, 4,3%. Roberto Cláudio, 2,3%. Evandro Leitão, 1,9%. Eduardo Girão, 1%. Luiziane Lins, 1%. outros nomes citados, Também 1%, Donizete. não sabe, não opinou muito alto. Pois é, 67,3%. Agora vamos para a segunda pergunta. Liderança de Capitão Wagner, em segundo lugar, André Fernandes. Pesquisa estimulada, a eleição já no quadro eleitoral definido. Vamos Calma lá. aí, solta Moab, gente. O Moabzinho é pra tocar fogo no futuro aí, pra animar. Pesquisa, situação eleitoral, prefeito estimulada. Cenário principal, cenário 1. Capitão Wagner, Matheus. 33,1%, Donizete. José Sarto. José Sarto pontua 18,1%. André Fernandes. 15,9%. Evandro Leitão. 8,9%. Eduardo Girão. 6%. Zé Batista. 0,6%. Técio Nunes. 0,4%. Aqui no segundo turno estaria o Capitão Wagner e José Sarto. Mas o André cresceu e disputa, como também o Evandro cresceu. Aí os três disputam a segunda vaga. Vamos ver a evolução, uma disputa de Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão e o Eduardo Girão também cresce. Ou seja, o Capitão caiu um pouquinho, o Sarto caiu um pouquinho, os outros três crescem. Vamos ver a evolução dos candidatos. Capitão Wagner, em janeiro tinha quanto, Matheus? Donizete, só falar aqui que não sabe não respondeu 6,9%, nenhum branco e nulo 10,1%, tá? Obrigado, Só para a Matheus, gente concluir aqui os dados. Obrigado. Vamos Agora lá. vamos ao quadro comparativo. Em janeiro, o Capitão Wagner tinha 38,5%, Em março 33,3%, e em maio 33,1%. caiu 0,2 pontos percentuais. 0,2. Caiu nada, né? Vamos ao Sarto. Em janeiro, 21,8%, em março 20,1%, e em maio 18,1%. caiu 2 pontos percentuais dentro da margem de erro, que é 3,5. Vamos agora para André Fernandes. Em janeiro, Ele tinha 9,1%, em março 12,1%, e em maio, quanto é que ele tem agora? 15,9%. Ele cresceu 3,8 pontos percentuais acima da margem de erro. Foi quem mais cresceu, foi André Fernandes. Vamos para Evandro Leitão. Em janeiro, 6,5%, em março, 8,3%, ele continua no ascendente, crescendo. Em maio, 8,9%. cresceu 0,6 pontos percentuais. Ele cresceu, continua crescendo, um crescimento sólido. Pouco, mas sólido, se manter esse crescimento. Agora vamos para o Eduardo Girão, que volta, tem uma reversão no quadro do Eduardo Girão. Estava caindo e volta a subir. Em janeiro, Tinha 5,3%, em março, 4,6%, agora ele tem quanto em maio? 6%, Donizete. Ele cresceu 1 ponto
4 pontos percentuais. 1,4 pontos percentuais. Aí Zé Batista em janeiro. 0,8. Em março. Também 0,8%. Agora em maio. 0,6%. Aí caiu um pouquinho, 0,2. Técio Nunes, do PSOL, ele não pontuou em janeiro, porque não foi colocado na pesquisa. Em março. 0,8%. E agora em maio. 0,4%. Aí Adelita e Chico Malta não pontuaram porque não são candidatos. Esse cenário aqui mostra só a evolução. Os atuais números só para a gente dar. Em maio, Capitão Wagner tem 33,1, Sarto 18,1, André 15,9, o Evandro 8,9 e o Eduardo Girão 6. São os principais candidatos, não é isso, Matheus? Exatamente. E a evolução de não sabe não respondeu. Era 6,3 em janeiro, 6,9 em março, se mantém 6,9 em maio. É isso, Matheus? Isso, exatamente. Nenhum branco nulo em janeiro tinha 10,3, em março 13,3 e agora em maio está em 10,1%. Impressionante nessa pesquisa, Matheus, o empate técnico entre Sarto e André Fernandes. E o Evandro chegando, né? O Evandro e o Eduardo. Tá tudo embolado entre os quatro. Segundo, terceiro, quarto e quinto, ali tá todo mundo brigando, né? Exatamente. Sarto e André brigando diretamente. Mas, como a margem de erro é 3,5, então 9 mais 3, 12. O André caindo 3, o Sarto crescendo 3,5, tá no empate técnico, forçando a mão, mas tá no jogo. Então, Sarto, André e Evandro, tá. Mesmo o Eduardo não pode ser descartado, o jogo está indefinido. Agora a eleição promete muita confusão nessas eleições. Vamos para a próxima avaliação, Matheus. Rejeição. Vamos lá, rejeição eleitoral, começando então com José Sarto, que pontua 38,9%. Capitão Wagner. 24,9%. André Fernandes. 21,5%. Evandro Leitão. 21,4%. Eduardo Girão. 17,3%. Zé Batista. 14,1%. Técio Nunes. 11,5%. Não sabe, não respondeu. 7%. Poderia votar em todos. 4,8%. Agora vamos para as administrações, Matheus. Vamos lá, avaliação aí é o seguinte, municipal. Aí tá, o número não tem o quadro comparativo, aí é a evolução do que tem. A eleição, um empate entre André, em termos de rejeição, e Evandro, e Capitão, tá todo mundo aí, só um pouquinho maior é o do Sarto, um pouquinho maior. Mas o restante, Capitão, André, Evandro, todo mundo em uma faixa parelha, né? Vamos à evolução da administração. Sarto, Elmano e Lula. Aprova a administração Sarto. Vamos lá, aprovando a administração Sarto, 39,5%. Desaprova a administração Sarto. 56,4%. Não sabe, não opinou. 4,1%. Ótimo. 3,4%. Boa. 21,3%. Regular. 30,5%. Ruim. 12,9%. Péssima. 30%. Não sabe, não opinou. 2%. Vamos à evolução, Matheus. Em janeiro, qual era o Sarto tinha quanto de ótimo? Em janeiro, 5%. Em março? 4%. Em maio? 3,4%. Boa. Em janeiro? 24,1%. Em março? 22,8%. Em maio? 21,3%. Regular? 35% em janeiro. Em março tinha quanto? 32,3%. E tem quanto hoje regular em maio? 30,5%. Ruim? Em janeiro, 12,3%. Em março? 11,5%.
Em maio, 12,9. péssima. 22,3 em janeiro. Março, 27,5%. em maio, 30%. a evolução de aprova e desaprova. Em janeiro, quanto aprovava o SAR? 45,4%. Em março, 43,1%. em maio, 39,5%. desaprovava em janeiro. 48,9%. Em março, aprovava quanto? 52%. E em maio, 56,4%. então fica claro, está aumentando a desaprovação e reduzindo a aprovação, né? Exatamente. Mas ainda está dentro da margem de erro, tá certo? Está Certo. dentro da margem de erro a queda da aprovação. Vamos para o próximo quadro. Vamos lá, A avaliação. administração estadual é humano, o governo é humano. Isso. Aprovam 49,6%. Desaprova em Fortaleza, o governo é humano. 45,4%. Não sabe, não opinou. 5%. Considera o governo humano ótimo. 8,1%. Considera o governo humano administração boa. 28,1%. Tá 36,2%. Boa e ótima. Regular. 28,7%. Ruim. 10,5%. Péssima. 22,8%. Não sabe, não opinou. 1,8%. 36,2%. Ótimo e bom. 28,7% regular. 33,3% ruim e péssimo. Aí vamos à evolução do governo humano. Administração ótima em janeiro. 8,9%. Em março, 7,1%. em maio, 8,1%. ele cresceu 1 ponto percentual. Boa. Em janeiro, 30,5%. Em março, 30,8%. em maio, 28,1%. caiu 2,7 pontos percentuais. Regular. 31,3% em janeiro. Em março, 27,9%. em maio, 28,7%. cresceu um pouquinho, menos de 1 ponto percentual. Regular. Ruim. Em janeiro, Janeiro. 8,5%. Em março 9,9%. e em maio, 10,5%, Donizete. cresceu um pouquinho de ruim péssimo. 19,1% em janeiro. Em março, 21,9%. em maio, 22,8%. cresceu um pouquinho. Não sabe, não opinou. 1,8% em janeiro. Março, 2,5%. maio, 1,8%. aprova em janeiro. Aprovava em janeiro. 56,4%. Em março, 52,3%. em maio agora, 49,6%. caindo, né? Aprovação. Isso. Desaprovação em janeiro. 39,6%. Em março 43,5%. e em maio, 45,4%. vem subindo a desaprovação um pouquinho, mas vem subindo. Não sabe, não opinou. 4% em janeiro, 4,3% em março e 5% agora em maio. Para terminar, o governo Lula. Vamos lá. Aprova o governo Lula. 51,7%. Desaprova o governo Lula. 44,5%. Muito alto. O Lula era uma unanimidade em Fortaleza. 44,5% desaprova o governo Lula, gente. Considera a administração do Lula ótima. 14,8%. Boa. 25,6%. Regular. 19,3%. Ruim. 6,9%. Péssima. 31,8%. Não sabe, não opinou. 1,8%. Ótimo em boa, 40,4%. Ruim, péssimo, 38,7%. Está dividido, né, a cidade. Verdade. A evolução rapidinho. Vamos lá. Considerava a administração do Lula ótima em janeiro. 24,6%. Em março, 16,1%.
Caiu para quanto agora em maio? 14,8%. Boa. 25 em janeiro, 23,4 em março e 25,6 em maio. Voltou ao patamar de janeiro, a boa. Regular. 18,4 em janeiro, 22,6 em março e 19,3 em maio. Caiu. Ruim. 6,5% em janeiro, 6,9 em março e 6,9 em maio. Se manteve, né? Se mantém, mesma coisa. E péssima. 24,3 em janeiro, 29,6 em março e 31,8 em maio. Tá crescendo, né? Isso. E não sabe, não opinou. 1,3 em janeiro, 1,4 em março e 1,8 em maio. A prova em janeiro. 59,5%. Em março. 52,4%. Agora em maio. 51,7%. Desaprova. 37,4% em janeiro. 44,3%. Em março e agora 44,5%. caiu a desaprovação e cresceu 0,2 pontos percentuais a desaprovação. Não sabe, não opinou. 3,1, 3 em janeiro, 3,4 em março e agora 3,8%. Então é a pesquisa Paraná Rede Plus, Portal CN7, 107. vai estar todo. Já, nós estamos saindo do ar e a pesquisa está sendo publicada, não é isso, Matheus? Exatamente, Donizete. A nossa produção já está a todo vapor, colocando a nossa pesquisa no nosso portal, nas nossas redes sociais, e você pode conferir os números completos por lá, tá certo? Tá bom, Matheus, a gente agradece. A pesquisa vai estar aí na íntegra, com todos os dados, você tira suas conclusões. A terceira pesquisa, Instituto Paraná, CN7, Rede Plus, sobre a corrida eleitoral em Fortaleza.